Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Campo e Prosa Podcast, conteúdo exclusivo da Rovensa Next que você acompanha nos principais canais digitais. Hoje, para trazer um tema que está muito em alta, que todo mundo está falando em redes sociais, nos portais digitais, nos jornais, a guerra e os impactos que isso causa na agricultura brasileira. E claro, o mais importante disso hoje é dizer para você, produtor, para você, amigo dos canais de distribuição, como que a Rovensa Next pode ajudar, pode auxiliar, pode continuar sendo parceira importante para todas as horas do produtor rural. E para falar sobre isso, eu estou muito bem acompanhado. Ao meu lado, ele que é o responsável, é o líder da área técnica da Rovensa Next aqui no Brasil, Eli Oliveira. Seja muito bem-vindo, Eli. Obrigado, Lucas. Satisfação. Legal, prazer enorme tê-lo aqui conosco, trazer um pouco do seu conhecimento nesses próximos minutos para falar sobre esse tema que, como diz, todo mundo realmente está falando, tem muita notícia, muita história, mas nós queremos olhar para a nossa realidade, para a realidade do produtor brasileiro, que é quem consome os nossos conteúdos, quem acompanha a Rovensa Next nas redes sociais. A gente sabe ali que é uma guerra que já vem se arrastando, né, algumas semanas e que vem gerando impactos, né, vem trazendo bastante dificuldade. E quando a gente olha ali para os próximos meses, para os próximos momentos, digamos assim, a perspectiva é de preocupação. É um desafio muito grande, no nosso caso, na agricultura, especialmente vinculado à área dos fertilizantes, que é algo fundamental para o produtor rural. E aí, olhando para dentro da porteira, como que isso impacta, como que já está impactando e como que vai impactar para o produtor, Eli? Lucas, ótima pergunta, e você já trouxe uma temática bem adiantada disso. Impacta muito dentro da porteira, né? Impacta diretamente no fornecimento de nutriente dos fertilizantes. A gente fornece fertilizante, o produtor compra fertilizante em busca dos nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes. Impacta diretamente no sistema de manejo dele. Então o produtor agora fica apreensivo. Poxa, vai faltar? Vai ficar mais caro? Haja visto que sim, né? Eu vou ter onde eu vou buscar. Então impacta negativamente nesse sentido. Então é no bolso, na produtividade, pensando numa ordem cronológica ali, onde é que impacta primeiro? É no bolso? É na produtividade? Sem sombra de dúvida. O primeiro impacto é no bolso, que é o que se sente agora, né? O produtor já. O impacto lá da guerra, porque boa parte desses fertilizantes, Lucas, são importados, principalmente fósforo, né? Principalmente potássio. Então impacta no bolso e depois impacta na produtividade. Por quê? Porque a decisão de usar o fertilizante vai, né, impactar em colher mais, em colher melhor, né? A gente pode falar isso só, por exemplo, em grãos, mas em cultivos de frutas, onde eu preciso da qualidade, né, de um suco da laranja, que precisa ter mais teor de açúcar, para banana. Então depois impacta na produtividade. E muitas vezes fica nessa decisão do produtor dele, ele vai tomar a decisão de usar ou não o fertilizante. E é curioso porque a gente vai acompanhando o dia a dia e a cada dia as notícias vão chegando. Então quando a gente fala sobre decisão, né, a tomada de decisão, vou usar, não vou usar, né, pensando no produtor rural, vou reduzir, não vou reduzir. É uma decisão que ele pode ter que tomar, só que dependendo do andar da carruagem, essa decisão pode até escapar dele, né, Eli? Olha, perfeito, Lucas. Eu diria que nessa circunstância atual, já não depende dele, depende do mercado, não é? Não é a opção dele dizer, olha, o não plantar, Lucas, é uma decisão muito difícil, porque o produtor tem que plantar para colher, para pagar as contas e para manter a rentabilidade, para produzir mais, eu diria para manter a economia brasileira. Veja, é um ciclo, né? E esse ciclo, o fator impactante é o produtor, é a agricultura. Então é o mercado que está ditando. Então vou ter que produzir, vou ter que usar recursos, vou ter que usar um manejo que possa suprir essa minha dependência do fertilizante químico. Legal. E dá para manter produtividade nesse cenário ou é inevitável essa perda? Ô Lucas, dá sim. O sistema de produção da agricultura, primeiro que a gente sempre fala assim que o produtor ele é um industrial a céu aberto, né? Uma indústria a céu aberto, melhor dizendo. A gente aprende isso até na escola. Por quê? Porque a agricultura é muito dependente de fatores de clima, de ambiente, de luz, de chuva e etc.
de temperatura principalmente. Então o agricultor ele precisa investir sempre a grande indústria dele é o solo, o grande patrimônio para o agricultor é o solo. O produtor que faz o manejo a longa data, que faz um bom arroz com feijão, que é análise de solo para corrigir acidez, para colocar fertilizantes no momento certo e na quantidade certa, porque adubar mais não quer dizer que eu estou adubando bem, isso é importante que fica registrado isso. Se o produtor fez isso e ele tem estoques de fertilizantes, por exemplo, né, do nutriente do solo, né, Lucas, ele vai conseguir agora passar por um momento difícil buscando um aproveitamento. Se ele não fez isso, ele tem que buscar uma forma para ele manter a produtividade, que já é um grande recurso, e proteger a rentabilidade. Porque às vezes a gente tem muito, o produtor precisa aumentar a produtividade. Nesse ano, se ele manter a produtividade com qualidade, bom negócio. Poxa, Lucas, um ótimo negócio, né? Eli, quais são os nutrientes que devem faltar primeiro, hein? Cara, legal. Isso na internet a gente acha isso com uma certa facilidade. Fósforo, né? O primeiro que impactou foi fósforo, depois enxofre, questão de nitrogênio, mas assim, não é trazendo mais notícia ruim ou preocupante, não é isso. Mas não são só esses, eu diria que são todos os outros, né? Outros nutrientes também. Então o produtor tem que ficar atento aí, porque a planta, para produzir, a planta precisa de, no mínimo, aí, 13 elementos, entre eles macro e micronutrientes. Então pode ser que é uma cadeia, né, Lucas? E ela ecoa. Então sobe um, daqui a pouco puxa outro, e na economia aí é o tal da lei da oferta e da procura. Então provavelmente outros nutrientes também possam sofrer. Mas os maiores de impacto são esses: fósforo, potássio, enxofre, nitrogênio, tá? Legal. Bom, nós estamos falando sobre a possibilidade da falta de fertilizantes, né? Mas se a gente for olhar quando tem o fertilizante, com a possibilidade do fertilizante, mesmo assim, a gente estava fazendo uma pesquisa aqui um pouco antes de entrar nessa gravação, e alguns números me chamaram a atenção, que é o seguinte: nem todo fertilizante que é colocado no solo fica disponível para a planta. Eu até vou trazer esses números que eu coloquei numa colinha aqui para você me dizer se esses números aqui são reais mesmo. Ó. Baixa eficiência dos fertilizantes tradicionais. Nitrogênio, 40% a 60%. Fósforo, 10% a 25%. Potássio, 50% a 70%. E aí eu quero fazer duas perguntas numa só. Primeiro, se esses meus números estão corretos, se a minha fonte foi fidedigna. E a segunda é, por que acontece isso? Pô, legal. Infelizmente está certo. Tá certo. Porque olha como chama atenção, né? Eu peguei ainda mais o destaque do fósforo, você falou de 10 a 20. Ou seja, cada 100 quilos de fósforo que eu coloco, de acordo com essa fonte, e que está correto, só 10 está aproveitando. É curioso. É pouco demais, né, Lucas? E assim, isso é particularidade, isso é química. Basicamente isso é química, né? Infelizmente não é uma matemática no solo, no ambiente, né? Porque eu estou colocando 100 e eu vou aproveitar os 100. Se a gente pegar o caso do fósforo, já que estamos falando de fósforo, o fósforo, os nossos solos, nós temos solos ácidos aqui no Brasil, pelo processo de intemperismo, de formação dos nossos solos, bastante latossolos e tal. E muitas vezes nós temos fósforo no solo. A questão dos fósforos, a parte química de disponibilidade dele, ele é muito dependente de pH. pH é aquela medida, né, se o solo está mais ácido ou menos, né, o potencial de hidrogênio disposto no solo. Né, e a gente tem uma medida que, se ele tiver mais ácido, tem mais hidrogênio, né, e se tiver mais OH, mais bases, ele está um pouco mais básico. E se o fósforo não estiver num range de pH 6, 5,5, 6, ele está indisponível. E aí, como nossos solos são ácidos, tende a esse fósforo estar preso em alumínio. Tá? Se ficar muito básico, ele pode se prender a cálcio. Então, Lucas, por isso que essa baixa ineficiência. Então, a gente tem que oferecer esse fósforo. Nitrogênio também. Nitrogênio tem algumas outras particularidades, diferente do fósforo. Boa parte, a fonte de nitrogênio que o produtor compra, né, é industrial, é ureia. E é um processo industrial que pega o nitrogênio que a gente tem aqui na atmosfera, quebra ele e forma ele o adubo, a ureia conhecida, né? E essa ureia, em condições ambientais desfavoráveis, como alta temperatura, essa forma um gás e ela é volatilizada. Então você está colocando, o produtor está aplicando a ureia lá para o milho e 40% só dessa ureia está sendo aproveitada, e os outros 60% está indo para o ar, está perdendo, olha que coisa. Isso é dinheiro. Total, né? Total.
Então, se dá para chegar numa conclusão do que nós falamos até agora, é que eficiência é muito mais importante do que quantidade. Né? Brilhante, perfeito. Essa é a grande lição de casa que o produtor, o técnico, o agrônomo que dá assistência precisa fazer. Não é a quantidade. Não é se colocando mais nutrientes, mas sim colocando de forma, ou adubando de forma de que precisa e de forma eficiente para esse fertilizante, Lucas, ser aproveitado. O solo, o grande patrimônio do produtor, precisa ser tratado como se fosse um grande reservatório, um grande prato, né, onde ali estaria disponível o alimento para a planta. Quanto maior o prato, mais alimento. Quanto menor, quando eu tiver mais fome, que é nessa situação de crise, pode ser que falte a comida, falte o fósforo, falte o nitrogênio e o potássio e assim por diante. Baita analogia. E, bom, lá no começo da gravação eu comentei que nós usaríamos esse espaço para trazer soluções. Né? Os problemas a gente sabe, a ideia justamente era trazer todo esse contexto para ficar muito claro qual que é a mensagem que a gente vai passar. Quando a gente fala sobre a Rovensa Next, trazendo para dentro de casa, a gente sempre traz aquela visão, né, os materiais que a gente comunica, que nós somos parceiros do produtor rural de ponta a ponta, para todos os momentos. Como que dá para trazer na prática, como ser parceiro do produtor rural na prática nesse momento de desafios? Legal, ótima pergunta. Lucas, eu enxergo dois pontos, dois grandes pilares para responder essa tua pergunta. Primeiro, um time técnico, um time de profissionais da Rovensa, marketing, né, time comercial, que para dar esse suporte, para estar do lado, para ser um parceiro, né? Parceiro é questão de confiança. E a Rovensa tem muito isso, tem esse compromisso de ser esse parceiro, ter pessoas comprometidas a levar a solução. Isso aqui que nós estamos fazendo. Sim. Informação, discutindo a problemática para trazer soluções. E trazer a solução. E a solução eu atrelo a portfólio. Ter algo concreto. Porque ficar discutindo aqui, é importante disponibilizar o fósforo, mas com o quê? Eu colocar ferramentas. Então eu atrelo esses dois grandes pilares. A forma como a Rovensa traz profissionais preocupados em firmar essa parceria e o portfólio, Lucas. Legal, e eu complementaria dizendo assim, né, tanto pessoas quanto portfólio, nós estamos olhando para uma empresa global, presente no mundo inteiro, em dezenas de países e também com esse conhecimento local, com as pessoas daqui do Brasil e com os produtos também do global e aqui do Brasil. Bom, e vamos falar justamente sobre esses produtos, ou como chamamos aqui na Rovensa Next, as nossas biosoluções. Hoje nós temos um portfólio com mais de 100 biosoluções, cada uma para fazer uma coisa diferente, e aí eu separei aqui as nossas linhas, e como que as nossas linhas podem ter produtos que nos ajudem nesse momento, que ajude o agricultor nesse momento. E a primeira delas, é talvez mais óbvia para os desafios, né, já que o desafio é do fertilizante, são justamente os fertilizantes foliares, né, a nossa bionutrição. Até coloquei aqui uma frase que eu acho que pode fazer sentido para esse momento, que é mais ou menos assim. Se o solo não entrega tudo, como, né, nós gostaríamos que entregasse, a planta precisa de atalhos. É mais ou menos por aí, dá para falar que é um atalho? Legal, bacana esse termo. Sim. Dentro da própria definição teórica e que a literatura traz sobre fertilizantes foliares, é uma adubação complementar. Pode ser suplementar aquilo que eu não ofereci via solo. Magitoriamente, eu vou oferecer os NPK da vida, que é o que está faltando agora, ou que está mais caro, via solo, porque são macronutrientes e que a planta precisa de grandes quantidades. Tá? Mas nos fertilizantes foliares, muitas das vezes, e nós, por exemplo, o Puma tem fósforo, é um fósforo energético. A gente tem um efeito mais de osmorregulação, mas tem nutriente, tem zinco, tem manganês, tem o próprio fósforo que eu mencionei, tem nitrogênio, não é, Lucas? Então, assim, o fertilizante foliar, ele não substitui, isso jamais, tá? Mas ele complementa, ele pode corrigir uma deficiência, uma fome oculta, que a gente estava discutindo sobre isso aqui, tá faltando nutriente, mas a gente não está vendo na planta. Ela não está ainda amarela, não está seca, não está avermelhada por falta de fósforo. Então a fertilização, o fertilizante, melhor dizendo, foliar, ele vem para suprir isso e eu posso oferecer, propriamente dito, como se diz, o nutriente. Tá? Legal, Puma é um baita exemplo, né, e tantos outros. Nossa, os produtores conhecem, temos a linha glutamin, tem glutamin extra, nós temos os elementos isolados, complexados, tem manganês, tem zinco, tem boro. A planta, para ela se desenvolver, crescer, ela precisa de no mínimo 3 elementos, nessa somatória entre macro e micronutrientes. E eu destaco os fertilizantes foliares da Rovensa Next,
Lucas, que tem que ficar, acho que bem registrado aqui, é que não basta também você fornecer o nutriente. Ainda mais nesse momento, onde a gente está falando de custo e tal, impactando tudo isso, a gente tem que oferecer a eficiência desse nutriente. Porque se a planta precisa desses 3 elementos e eu vou fazer essa suplementação via foliar, haja visto que precisa isso chegar para a planta e ela absorver isso de uma maneira adequada, rápida, para que também esses elementos não fiquem expostos. Então, o que eu destaco dentro do portfólio de fertilizantes foliar da Rovensa Next, que boa parte dos nossos produtos são complexados, ora com aminoácido, ácido glutâmico, a gente é líder nessa utilização desse aminoácido importante, tá? Extrato de alga, então assim, nutrientes complexados com fração orgânica destes compostos são absorvidos mais rápido, então a chance de perdê-los é muito mais baixa, tá? Então essa é uma forma eficiente de utilizar o fertilizante foliar também. Legal, são dezenas de produtos e para você, claro, quiser acompanhar, quiser saber mais, no nosso site, nas nossas redes sociais, todo dia tem conteúdo sobre essas biosoluções da Rovensa Next. Indo para uma outra linha de produtos que também tem muito a ver com esse momento, que é a nossa linha de inoculantes, os nossos biológicos. Hoje temos Atimo, temos Fosap, temos Azofix, temos o Otimais Duo, que acabamos de lançar esse produto num momento totalmente oportuno. Os biológicos, eles servem justamente para fazer com que esse solo, que essa planta consiga via solo maximizar esses produtos que podem fazer falta agora, né, Ali? Puxa, Lucas, muito oportuno que você trouxe, né, cara? Poxa, excelente. Então, assim, a gente está falando de fornecer fertilizante foliar de uma forma suplementar, mas eu posso te dizer que eu posso nem utilizar e nem depender de um fertilizante de base, como, por exemplo, o nitrogênio. Você fala, mas como isso? A soja, por exemplo. Eu consigo produzir soja em altas produtividades sem o adubo, a ureia, sem o adubo nitrogenado, que é o que está faltando. Olha só, é possível isso? Claro que é. Utilizando o Brad-Rizobio, utilizando o Atimo. Olha que coisa. O mesmo processo industrial que é caro, que agora a ureia chega muito caro aqui para o produtor ou para o nosso distribuidor, né? Eu vou ter o Atimo, uma bactéria que vai quebrar o nitrogênio que está aqui na atmosfera e vai disponibilizar para a planta. Olha para você ver, 100% do nitrogênio que a soja precisa para se desenvolver. Eu consigo fazer isso também para o milho, azospirilo, né? A gente tem o Azofix, perfeito. E fósforo, nós falávamos de fósforo, que é caro, que está preso no alumínio, porque o solo é ácido, ou se é um solo mais alcalino, ou fiz calagem, ele está preso ao cálcio, e eu preciso desacorrentar. Nós temos um micro-organismo extremamente eficaz, comprovado cientificamente, validado, inclusive, por nós e por pesquisas externas, que é a Pseudomonas. Né? Fosap. E aí a Rovensa vai além, com muito estudo, com muito investimento em pesquisa, como você diz, fora, aqui, e aí a gente desenvolve pesquisa, traz um produto que foi muito bem estudado para ver a sinergia, para se chegar numa forma sinérgica da combinação entre o azospirilo e o Pseudomonas e oferecer os dois, somando entre eles, para disponibilizar nitrogênio e fósforo em momentos tão complicados como esse. Então, que é a Otimais Duo. Que é o Otimais Duo. Nosso lançamento, dentro da mesma embalagem, entrega essas duas. Poxa, e com controle de qualidade, né, Lucas? E com sinergia. Pô, legal. Formidável. Bacana demais. Essas duas grandes linhas, digamos assim, podemos dizer que era até muito claro que tem essa conexão total com esse desafio dos fertilizantes. Mas nós temos outras linhas também, que até num raciocínio que a gente fazia na hora de escrever alguns conteúdos aqui, na hora de pensar o que trazer, o que falar, que a gente chegou à conclusão que também são tão importantes quanto para esse momento. Porque para você ter eficiência, você tem que ter uma boa aplicação. Para ter uma boa aplicação, nós temos produtos excepcionais da linha de adjuvantes. Poxa. A mesma coisa dá para dizer na hora de controlar os problemas dos insetos, né, a parte de biocontrole que a Rovensa Next traz. Queria que você falasse um pouquinho para nós ali, dessa linha de biocontrole e de adjuvantes, que talvez não seria a primeira coisa que a pessoa pensaria na hora de falar, puxa, mas o desafio é com fertilizante. Mas como que eles também se encaixam aí? Poxa, que legal, que bacana, inteligente a sua colocação. É que eu sei que o ponto foco é o nutriente, é o micro, né? É essa, momentaneamente, essa solução em torno dos fertilizantes, mas você imagina se eu estou conseguindo suprir, manter aquela produtividade, talvez até aumentá-la, como você tinha me perguntado no início,
Só que aí vem uma praga e começa a sugar essa produtividade. Adiantou? Vamos falar do milho agora, né? Ou do tomate. Estou falando do milho porque a gente está justamente milho segunda safra agora, em abril, né, Lucas? E aí você está lá, estamos fazendo glutamin extra, por exemplo, estamos fazendo Vorax, nosso biofertilizante no milho, que responde muito, tá? É um ativador fisiológico. Só que aí vem a mosca, a cigarrinha, melhor dizendo, né? E aí vai sugar essa produtividade. Vai causar doença, inclusive. Então, Prevan. Vamos recomendar um biocontrole num extrato botânico, que é o Prevan, de altíssima eficiência, de contato, e quando pega, rapidamente, efeito de choque, controla a cigarrinha. Senão, todo aquele nutriente que eu coloquei, é a cigarrinha que está sendo beneficiada. Não valeu nada, né? Então, o produtor tem que estar atento a isso. E que você tocou um ponto importante também, tecnologia de aplicação. O adjuvante, ao meu ver, é extrema importância. Acertar bem o alvo para controlar a cigarrinha, como a gente mencionou, então Prevan mais Wet Seed mais Artruck, e também os nutrientes, né, o fertilizante foliar mais o adjuvante, para distribuir, recobrir, colocar o nutriente naquelas folhas mais tenras, mais novinhas, tá? Porque, se me permite, Lucas, a gente está falando disso, mas um outro componente que sofre muito com a questão da guerra é o petróleo, não é isso? A gente Total, morrendo nos postos aí, né? Os postos, o custo, e impacta direto e indiretamente nessa questão de produção. Primeiro que o óleo diesel, do trator, do caminhão, né? E segundo que o produtor não vai poder, ele tem que ser certeiro. Ele não vai conseguir entrar de novo. Né? Então, para aplicar esse fertilizante foliar, ele tem que aplicar bem. E aí usar a tecnologia de aplicação, usar o Wet Seed. Usar o Wet Seed junto com o Vorax, e mais Prevan, tá vendo? São biosoluções para resolver um problema. E o produtor tem um problema, não tem? Problema do custo do diesel, então ele tem que ser eficiente. O custo do adubo, ele tem que usar os fertilizantes, os nossos biofertilizantes. E ele tem também o problema de praga, então ele tem que usar o Prevan. Legal demais, uma verdadeira aula, né, para a turma poder entender bem sobre o desafio e sobre como que a Rovensa Next quer ajudar e se posiciona no mercado para ajudar o produtor rural. E para a gente finalizar, ele já faz algum tempo, né, alguns meses, que nós estamos falando sobre a campanha Biosolucione a Agricultura. Essa é uma campanha de comunicação, mas que nós não faríamos uma campanha de comunicação que não tivesse atrelada a nossa linha, nosso portfólio, nosso posicionamento técnico, né, comercial e assim por diante. E por mais que a gente fez dezenas de materiais, fez muito conteúdo, ainda assim na cabeça da turma pode ainda haver uma dúvida. Puxa, o que de fato é, né, na prática, biosolucionar a agricultura? Tá aqui. Acho que esse podcast responde de maneira excepcional, né? Um desafio gigantesco na vida do produtor. A Rovensa Next está aqui com uma baita caixa de ferramentas, com pessoas, como ele falou, que tem uma expertise gigantesca para ajudá-los. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu gostaria de puxar nesse final ali. Estamos falando sobre biosolucionar a agricultura. Obrigado pela participação ali. Poxa, obrigado a você, obrigado pelo convite, parabéns, tá? Mais uma vez, um grande podcast, um compromisso com os nossos clientes, com o produtor. Eu acho que a mensagem, sem sombra de dúvida, é essa. O produtor, ele é resiliente, viu, Victor? Ele é porreta, cara. Não vai ser esse momento que vai derrubar o produtor, jamais. Ele se reinventa, ele se reergue, e são em momentos de crise que a gente tem que criar oportunidades. E o produtor está com uma grande oportunidade, usar nossas biosoluções. Legal, fica o nosso convite então. Vamos seguir junto, biosolucionando a agricultura brasileira. Um grande abraço e até o próximo podcast Campo e Prosa.